Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Enquanto todo mundo se distrai com a estética retrô do novo Quarteto Fantástico, poucos estão prestando atenção no que realmente está acontecendo. O Superman de James Gunn já redefiniu o jogo. E sim, eu sei que isso vai irritar muita gente. Mas essa comparação é inevitável, porque no mesmo verão em que os dois maiores estúdios do planeta tentaram provar que os super-heróis ainda importam, só um deles conseguiu. O outro tropeçou na própria armadura cromada. Se você quer entender o que separa um reboot visualmente bonito de um renascimento real de personagem, você está no lugar certo. E olha, se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar além da superfície, te conecta com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. O canal tá prestes a bater uma meta muito importante, e o seu apoio agora pode ser a diferença entre seguir criando esse conteúdo de peso ou deixar que o algoritmo afogue mais uma voz crítica no meio do hype vazio. Me diz aí nos comentários, de qual cidade e país você tá assistindo esse vídeo? Eu vou ler todos. Verão de 2025. 2 filmes. 2 legados gigantes. 2 estúdios desesperados para provar que seus universos ainda têm futuro. A Marvel apostou tudo no Quarteto Fantástico, depois de anos de promessas e fracassos. A DC botou a alma em jogo com um novo Superman. E por mais que os trailers quisessem nos convencer de que era só uma questão de estilo, a real é que o embate era muito mais profundo. Era sobre propósito, sobre coragem, sobre visão. A Marvel, mesmo com um filme competente nas mãos, pareceu preocupada demais em não errar e esqueceu de tentar acertar de verdade. Já a DC, com Gunn no comando, decidiu chutar a porta com um Superman que não só honra o passado, como encara o presente com os olhos bem abertos. Um herói que não se esconde atrás de filtros estilizados, mas que se coloca vulnerável diante de um mundo quebrado, refletindo nossas próprias feridas. E tem um momento específico que resume toda essa diferença. Mas calma, eu volto nisso já já. Porque antes tem uma coisa sobre o quarteto que precisa ser dita. E quase ninguém está falando. Vamos ser justos. O novo Quarteto Fantástico não é um fracasso. Ele representa, sim, um avanço nítido em relação ao que a Marvel vinha entregando desde o fim de Endgame. Visualmente, é um dos filmes mais sofisticados do estúdio em anos. O design retrofuturista, inspirado no charme da Era Atômica, tem personalidade. O elenco tem química. E, pela primeira vez em muito tempo, um filme da Marvel parece interessado em construir personagens antes de usá-los como peças num tabuleiro narrativo. Existe um cuidado perceptível nas relações. Reed não é só o cérebro arrogante. Ele carrega culpa. Ben não é só o peso bruto da equipe. Ele é a alma silenciosa, ferida. Sue e Johnny têm dinâmicas mais humanas, mais cruas. Tudo isso é mérito. Mas, ainda assim, tudo parece menor do que deveria. Não por falta de qualidade, mas por falta de convicção. A sensação é que a Marvel, mesmo acertando na forma, ainda tem medo do conteúdo. O roteiro evita riscos, evita rupturas. Evita principalmente colocar o quarteto no centro de um mundo real, preferindo empurrá-los para um cenário estilizado, quase isolado, como se dissesse: não se preocupem, isso aqui não vai abalar nada de verdade. É bonito, mas é inofensivo. E quando a concorrência entrega um Superman que ousa confrontar temas como desigualdade, autoritarismo e identidade num mundo em colapso? A estética do quarteto começa a parecer uma espécie de distração polida. Existe um ponto do filme, um diálogo entre Reed e Sue, que até flerta com algo mais profundo, mais ético. Mas o momento passa, rápido, como se o roteiro tivesse medo de parar demais para pensar. E isso, no fundo, revela algo maior. Algo que não está nas cenas, mas na intenção por trás delas. A Marvel ainda opera com o freio puxado. Ainda trata seus personagens como ferramentas de manutenção de uma marca, e não como figuras que carregam verdades incômodas. Mas tem um detalhe nesse visual retrô que parece genial.
até você perceber o que ele está escondendo. Eu já volto nisso, porque agora é hora de encarar o verdadeiro coração dessa comparação. E a resposta começa onde o quarteto parou: no presente. O cenário retrofuturista de First Steps é hipnotizante. Visualmente, a Marvel entregou algo próximo de um delírio sci-fi dos anos 60, com design caprichado, tecnologia com alma e uma paleta cromática que parece saída direto das capas clássicas da Fantastic Four de Jack Kirby. Mas quando a poeira visual assenta, surge uma pergunta desconfortável. Por que colocar os personagens mais importantes da nova fase do MCU em um passado que não é o nosso? A escolha não é só estética. É uma tentativa clara de contornar um problema que a Marvel ainda não conseguiu resolver. Como encaixar figuras tão datadas, como o Senhor Fantástico ou o Coisa, num mundo que já aprendeu a lidar com personagens mais sombrios, cínicos e cheios de ambiguidade moral. Em vez de recontextualizar o quarteto no presente, como Gunn fez com Superman, a Marvel empurra o time para um tempo seguro, isolado de dilemas contemporâneos. Bonito de ver, mas distante demais para importar. Esse distanciamento funciona quase como um escudo narrativo. Permite que o filme seja encantador, sem precisar ser relevante. Permite cenas belas, sem exigir tensão verdadeira. E, principalmente, impede que a equipe cruze com realidades políticas ou sociais que definem o nosso tempo. Porque, no fundo, First Steps tem medo. Medo de ser rejeitado. Medo de parecer ridículo. Medo de repetir os erros das versões anteriores. E como toda narrativa com medo, opta por não arriscar. Essa lógica é oposta ao que James Gunn fez com Superman. Em vez de esconder o personagem em um cenário seguro, ele joga Clark Kent no meio do caos contemporâneo, onde bilionários comandam governos, onde a empatia virou fraqueza e onde o herói mais clássico da cultura pop precisa reaprender a existir. Não há zona de conforto, há confronto. Por isso, a escolha da Marvel de ambientar o quarteto no passado pode parecer um golpe de mestre, até você perceber que é só uma forma elegante de evitar o futuro. E quando uma franquia comete esse tipo de fuga, o que ela está dizendo, mesmo sem querer, é que talvez ela já não saiba mais para onde ir. Mas a DC sabia. E entregou um Superman que não se esconde. Ele olha para frente. E isso muda tudo. Enquanto o quarteto se refugiava em uma estética de época, Superman fez o oposto. O filme de James Gunn joga Clark Kent diretamente num cenário que espelha a realidade brutal que a gente vive hoje. E não é só uma ambientação urbana genérica. É um mundo corroído por bilionários sem escrúpulos, por discursos de ódio que tomam conta do espaço público, por uma humanidade à beira da exaustão ética. Nesse caos, o Superman não é só um símbolo de esperança. Ele é resistência. Gunn entendeu que o maior desafio de modernizar o Superman não é estético, é moral. Como sustentar um personagem que acredita profundamente na bondade humana, quando o próprio mundo parece não acreditar mais? A resposta foi simples, mas poderosa. Não tente transformá-lo em um anti-herói. Mantenha-o firme. Mantenha-o puro. Faça da empatia uma arma. E o resultado é um Superman que não apenas funciona no presente, ele faz falta. A decisão de contrastar o idealismo de Clark com a crueldade do seu tempo não é nova nos quadrinhos. Superman, Paz na Terra, por exemplo, já havia mostrado esse embate entre um ser quase divino e a desesperança dos homens. Mas no filme de Gunn, isso ganha peso político real. Lex Luthor não é apenas um gênio do mal. Ele é um bilionário manipulador, com discurso populista e poder institucional. O conflito não é mais só físico, é ideológico. E isso recoloca o Superman no centro de uma batalha cultural. Ao colocar esse personagem, criado em 1938, frente a frente com as contradições do século XXI, o filme não o enfraquece. Pelo contrário, ele lembra o público por que precisamos de heróis que não quebram, que não se curvam, que ainda acreditam em algo. E isso no atual estado da cultura pop é quase revolucionário. Porque quando até o Capitão América foi desconstruído
e o Homem de Ferro se despediu num gesto de martírio, o Superman reaparece não como um eco do passado, mas como uma resposta urgente. Só que tem um detalhe nesse posicionamento que passa despercebido na maioria das análises. Não é só sobre o que o Superman representa. É sobre como o filme escolhe expressar isso visualmente, cena por cena, fala por fala. E a gente vai chegar lá. Mas antes, tem um contraste temático que expõe ainda mais a distância entre essas duas produções. E a chave está naquilo que elas tentam dizer, ou evitar. Todo grande filme de super-herói carrega uma pergunta oculta. O que está em jogo além da pancadaria? E é aqui que Superman e Quarteto Fantástico seguem caminhos completamente distintos. Um escolhe se aprofundar, o outro recua. Superman, sob a direção de Gunn, não tem medo de tocar nas feridas do mundo real. O filme fala, sem rodeios, sobre abuso de poder, tecnologia descontrolada, crise migratória, colapso político. E ainda assim, coloca a compaixão como a resposta. Não como fuga, mas como enfrentamento. É um tema que já esteve presente em histórias icônicas do personagem. Em O Reino do Amanhã, a humanidade rejeita heróis que agem como deuses, e o Superman precisa reaprender o significado do seu símbolo. No novo filme, a lógica se inverte. O mundo rejeita heróis porque perdeu a fé neles. Mas o Superman insiste. Ele não responde com violência, mas com ética. E é esse posicionamento que transforma a esperança em ato radical. Enquanto isso, a Marvel volta a insistir no mesmo ponto narrativo que já saturou o MCU: família. A frase "nós somos uma família", repetida direta ou indiretamente, já virou bordão. Velozes e Furiosos, Guardiões da Galáxia, Eternos. Todos giram em torno da ideia de que o afeto entre personagens é o combustível da jornada. E claro, isso tem valor. Mas quando se torna o único eixo dramático, perde força. E o Quarteto Fantástico, mesmo tentando aprofundar esse tema com momentos de intimidade e dor, ainda soa preso ao modelo padrão. Há sim nuances. Reed Richards lida com o peso de ser o mais inteligente da sala e do universo. Ben carrega a culpa e o isolamento, como um eco do Hulk clássico. Galactus, num aceno ousado, busca o fim da própria existência, cansado do ciclo de destruição. Mas nenhum desses temas é levado ao limite. Eles ficam no plano da sugestão. Como se o filme dissesse: olha, a gente sabe que isso é importante, mas não vamos mexer demais. A consequência é clara. Quando Superman propõe que o amor é uma resposta subversiva, ele abre espaço para uma discussão real. Quando o quarteto reafirma que a família supera tudo, ele apenas confirma o que já sabíamos. E numa fase em que o público exige mais do que repetições confortáveis, essa diferença de ambição pesa. Só que isso ainda não é tudo. Porque, mais revelador do que os temas em si, é quem os está colocando em cena. E essa parte muda completamente o jogo. Se há algo que o Quarteto Fantástico tenta, e até consegue fazer bem, é criar conflitos internos com certa densidade. Reed Richards não é apenas um cientista obcecado por progresso. Ele é um homem que começa a perceber o custo humano de suas decisões. Há um momento, quase silencioso, em que ele hesita diante de uma equação que salvaria bilhões, mas ao preço de uma única vida. É o dilema clássico do sacrifício necessário, já abordado em Eternos e Infinity War, mas aqui reaparece com menos impacto, talvez por falta de tempo para maturar. Ben Grimm, o Coisa, é outro ponto de tensão emocional real. Preso num corpo que o afasta do contato humano, ele representa o arquétipo do monstro trágico. Mas ao contrário do Hulk, que canaliza essa dor em fúria, Ben sofre em silêncio. E essa dor é visível, até nas pausas, nos olhares. O problema é que o filme parece ter vergonha de aprofundar essa melancolia. Dá tempo para mostrar, mas não para processar. E isso transforma o que poderia ser um dos grandes pilares emocionais da trama em uma nota de rodapé bem interpretada. Galactus, por sua vez, surge com uma motivação curiosamente filosófica. Ele está cansado de devorar mundos. Quer o fim. Quer ser superado por uma criação perfeita.
Um bebê, inclusive. Sim, essa é a premissa. Galactus quer morrer, mas só se for derrotado por algo digno. A metáfora é poderosa. Um deus do universo pedindo para ser destronado por sua própria evolução. Mas, de novo, a ideia não vai longe. Ela é introduzida, explorada em 2 falas, e depois deixada de lado, para que a batalha final aconteça com efeitos grandiosos, mas sem catarse dramática. O que essas 3 figuras, Reed, Ben e Galactus, compartilham é potencial. Todas carregam dilemas reais, que poderiam sustentar um filme inteiro. Mas na estrutura que a Marvel escolheu, eles são peças dentro de um modelo já conhecido. Eles servem à trama, e não o contrário. E isso cria uma frustração silenciosa. O filme é bom, mas poderia ser excelente. Tinha tudo nas mãos. Só não teve tempo, ou liberdade, para cavar mais fundo. Enquanto isso, Superman entrega o oposto. Cada escolha de personagem, cada conflito, é tratado com tempo, com peso, com reverência. O filme não tem pressa de terminar a frase. Ele escuta seus personagens. E isso, no fim das contas, não é só uma decisão de roteiro. É uma decisão de direção. E esse é o ponto que define tudo. Quem está no comando? Porque entre a mente genial e a alma solitária, ainda falta falar do mais poderoso de todos, o autor. Existe uma diferença fundamental entre um filme conduzido por uma visão criativa e um filme executado por uma máquina de produção. Superman é a prova de que quando um único autor está no comando, com liberdade total para escrever e dirigir, o resultado carrega a identidade. Já o novo Quarteto Fantástico, por mais competente que seja, revela suas origens fragmentadas. 4 roteiristas, múltiplos tratamentos, ajustes de última hora e um diretor mais conhecido por episódios de TV do que por longas autorais. O que isso gera? Um produto coeso na superfície, mas inconsistente no impacto. James Gunn sempre teve um estilo reconhecível. Desde Super até Guardiões da Galáxia Volume 3, ele mostra que sabe equilibrar humor, tragédia, comentário político e afeto genuíno. No novo Superman, esse equilíbrio se transforma em algo mais ambicioso, um manifesto disfarçado de blockbuster. Não se trata apenas de contar uma história. Trata-se de fazer o público sentir que está vendo algo com propósito. As escolhas de cena, trilha, enquadramento, ritmo, tudo parte de uma única cabeça. E isso gera algo que o público geek sente de imediato: autenticidade. Já na Marvel, o modelo fábrica continua ditando o tom. Mesmo quando acerta, acerta por padrão. O diretor entra num sistema já montado. Os roteiros passam por várias camadas até perderem qualquer traço de autoria real. E o resultado é previsível. Filmes que são bons, mas não memoráveis. O Quarteto Fantástico atual mostra a evolução sem dúvida. É mais íntimo, mais sensível, até mais ousado do que as últimas fases do MCU. Mas ainda assim, dá para sentir o peso da moderação. A sensação constante de que alguém no topo da hierarquia ainda puxa o freio a cada 10 páginas de roteiro. Essa diferença de abordagem não é nova. Mas agora ela ficou visível, porque Gunn, ex-diretor da própria Marvel, agora lidera a concorrência. E com um único filme, colocou em xeque toda a estrutura que ele ajudou a alimentar por anos. Ele provou que é possível respeitar o cânone, emocionar o público e ainda assim desafiar a fórmula. Enquanto isso, o quarteto entrega o que promete, mas não ousa prometer demais. E é essa ousadia que separa os filmes que marcam dos que apenas cumprem tabela. Porque no fim das contas, o público não quer só referências, quer voz, quer visão. E quando essa visão está clara, cada frame vira assinatura. Só que se esse é o novo padrão, se filmes como Superman vão começar a ditar o tom, o que sobra para quem ainda está tentando agradar todo mundo? A resposta vem agora. E talvez não seja tão confortável assim. Se existe algo que ficou claro nesse duelo silencioso entre Superman e Quarteto Fantástico, é que o público já não aceita mais qualquer produto embrulhado em capa e efeitos visuais. O gênero amadureceu. E agora, mais do que nunca,
O que separa um filme marcante de uma experiência descartável é a coragem de contar algo com alma. James Gunn entendeu isso. A DC entendeu isso. E Superman 2025 entregou exatamente essa promessa. Só que tem um detalhe que pode mudar tudo, e talvez já esteja mudando. Mesmo sendo elogiado pela crítica e abraçado por parte dos fãs, o novo Superman ainda não se pagou. O orçamento do filme girou em torno de 700 milhões de dólares, e até agora, a bilheteria não ultrapassou os 550 milhões. É menos do que o esperado. Muito menos. Isso levanta uma pergunta incômoda. Será que o desgaste do gênero chegou num ponto em que nem mesmo um bom filme salva o jogo? Porque se até um projeto bem escrito, dirigido com visão e protagonizado por um dos personagens mais amados da história, encontra barreiras para se pagar, o que dizer dos filmes medianos? O público mudou, a régua subiu, mas talvez a fadiga não seja dos heróis, talvez seja do formato, da previsibilidade, da falta de risco. E se for esse o caso, o quarteto, mesmo com todas as melhorias, já nasceu preso a um modelo que o mundo está cansando de consumir. Superman pode não ter sido um sucesso financeiro ainda, mas foi um sucesso criativo. Ele plantou uma nova referência, um novo tipo de expectativa. E tudo que vier depois, da Marvel, da DC ou de qualquer outro estúdio, vai ser comparado com isso, com essa ousadia, com essa visão. E se esse tipo de análise faz sentido para você, se você também quer ver esse gênero evoluir, então se inscreve aqui no Universo Proibido. Isso não é só um pedido. É um convite para fazer parte de uma comunidade que quer mais, que quer ver filmes pensados com peso e não feitos por algoritmo. Estamos muito perto de bater uma meta importante, e o seu clique agora é o que mantém essa discussão viva. Agora, eu quero saber de você. O Superman realmente entregou mais do que o quarteto? Ou os dois são sintomas diferentes do mesmo desgaste? Será que o mundo está mesmo cansado de super-heróis? Comenta aí embaixo. Eu vou ler todos, sempre. Porque a verdade do multiverso começa com quem presta atenção.